Olá a todos, me chamo Eduardo Rangel, sou aluno de graduação do curso de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e estou aqui hoje no Congresso UFBA 2024, apresentando meu trabalho de iniciação científica, que é intitulado Detecção de proteínas relacionadas à via SHH em adenocarcinoma polimorfo de glândula salivar. Esse trabalho ele foi desenvolvido e orientado pelo professor Dr. Jean Nunes dos Santos. Os tumores de glândula salivar incluem uma ampla variedade de entidades patológicas que acometem as glândulas salivares maiores e menores, sendo responsáveis por cerca de 5% de todas as neoplasias da cabeça e do pescoço. Essas lesões compreendem um grande grupo de 31 subtipos histopatológicos distintos, incluindo 20 tumores malignos e 11 benignos, segundo a classificação mais recente da Organização Mundial de Saúde para os tumores de cabeça e do pescoço em 2022. Os tumores de glândula salivar apresentam dificuldades diagnósticas significativas devido à multiplicidade dos subtipos histopatológicos e também da raridade dessas lesões. Hedgehog Signaling Pathway, ou via de sinalização Hedgehog, é conhecida por desempenhar um papel-chave no desenvolvimento embrionário, na diferenciação e na proliferação celular de vários órgãos. No câncer de glândula salivar, é comum a reativação de vias de sinalização embrionárias. Nesse sentido, sabe-se que a via Hedgehog apresenta um papel crítico na oncogênese e na progressão tumoral neste tipo de tumor. A ativação da via Hedgehog se inicia quando o ligante SHH se liga ao receptor transmembranar PIT1, receptor primário de HH, e proteína supressora da via. Quando o ligante HH se liga ao receptor PIT1, essa inibição é suprimida, permitindo que o SMU ative a cascata de sinalização intracelular que culmina na ativação dos mediadores de transcrição da família GLI, resultando na ativação de genes alvos da via Hedgehog. Os fatores GLI ativados entram no núcleo da célula e se ligam aos promotores de genes alvos, promovendo a transcrição de genes que regulam a proliferação celular, sobrevivência, diferenciação, entre outros processos celulares. Dessa forma, há uma desregulação da via, contribuindo no crescimento tumoral através da intervenção no ciclo celular, protegendo as células da apoptose, promovendo a sobrevivência das células tumorais e crescimento descontrolado. Dito isso, o objetivo desse estudo é identificar a expressão das proteínas SHH, SMU e GLI1 em amostra de adenocarcinoma polimorfo de glândula salivar. Dessa forma, elevando o entendimento da patogênese dessas lesões, contribuindo para a descoberta de novos biomarcadores. Em relação à metodologia, trata-se de um estudo transversal e descritivo, que contou com 15 casos de adenocarcinoma polimorfo do arquivo do Serviço de Anatomia Patológica da FOUFBA e do Hospital Aristide Maltês, em Salvador, Bahia. Foram incluídas as amostras com tecido biologicamente preservado e passível de análise microscópica e com um diagnóstico fechado em câncer de glândula salivar, laudado por um patologista oral e maxilofacial, seguindo os critérios da Organização Mundial de Saúde. Foram excluídos do estudo os casos que apresentaram ausência de tecido biologicamente preservado ou blocos de parafina com pouco material e também aqueles que tinham dados clínicos não disponíveis ou incompletos. Então, após a seleção dos casos, a amostra foi submetida ao exame de imunohistoquímica e os resultados obtidos nessas reações foram analisados em microscopia de luz por 4 examinadores independentes, levando em consideração os critérios de intensidade, proporção e localização de marcação. Os anticorpos utilizados foram o SHH, na diluição de 1 para 1 para 500, o GLI1, na diluição de 1 para 600 e SMU, de 1 para 400. A recuperação antigênica foi realizada com EDTA para todos os anticorpos e foi utilizado como controle positivo o carcinoma espinocelular. Após a análise da imunohistoquímica, foi obtido como resultado para a proteína SHH em relação à intensidade de marcação, que metade dos casos tiveram marcação moderada, a outra metade marcação intensa e apenas um caso foi considerado discreto ou ausente. A proporção de marcação foi considerada alta, com marcação em 75 a 100% da área do tumor predominantemente. Em relação à localização de marcação, foi predominantemente citoplasmática e nuclear, ou exclusivamente citoplasmática, não havendo marcação exclusivamente nuclear nessa amostra analisada do estudo. Para a proteína GLI1, a intensidade de marcação foi intensa na maioria dos casos, com a marcação predominantemente de 75 a 100% da área do tumor e a localização de marcação citoplasmática e nuclear predominantemente, não havendo marcação exclusivamente citoplasmática na análise na amostra analisada. Para a proteína SMU, houve uma marcação moderada em 40% dos casos e intensa em 60% dos casos, com a marcação predominantemente de 75 a 100% da área do tumor e localização de marcação citoplasmática e nuclear predominantemente, não havendo marcação exclusivamente nuclear na amostra analisada. Como considerações finais, trago que a ativação da via Hedgehog leva várias consequências biológicas, como o aumento da proliferação celular, o que é essencial durante o período embrionário e em situações de regeneração tecidual. Porém, quando desregulada, pode contribuir com o crescimento tumoral, como no caso de tumores de glândula salivar. Apesar da técnica de imunohistoquímica ter sido realizada nesse estudo, a análise desses resultados ainda encontra-se em andamento. Essas foram as minhas referências. Muito obrigado.